Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, eu estou fazendo a exposição do Evangelho segundo escreveu João. Eu já fiz vários vídeos, inclusive eu tenho uma playlist, todos os vídeos que eu já expus o Evangelho de João. Eu estou no capítulo 6 e eu convido a vocês que me assistem a procurar aí na playlist e assistir os outros vídeos também que eu falo a respeito do Evangelho de João. Esse Evangelho, ele é um Evangelho peculiar. Eu particularmente, eu sou maravilhado com este Evangelho. Ele fala de uma maneira maravilhosa a respeito do nosso Jesus. E vamos lá, deixa eu compartilhar a minha Bíblia. Pronto, está aí. Está aí, capítulo 6, eu já estou no versículo 36. Lembrando que este capítulo, ele começa com a multiplicação dos pães. E aí depois Jesus começa a falar para os judeus. E ele ainda está falando para os judeus. Parece que os judeus estavam questionando a Jesus a respeito da sua pessoa. E ele dá continuidade. Olha para vocês verem aí o versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Porque no versículo anterior, ele fala o seguinte: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá sede, terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então ele está falando de crer no versículo 35. E agora no 36 ele vai dizer: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Eles estavam vendo Jesus, eles tinham contemplado aquilo que Jesus fez, que é a multiplicação de pães. Na Bíblia, no decorrer de todo o Antigo Testamento, você não vai ver nada parecido com isso. Agora vem Jesus e começa a fazer sinais, semeion, que é no grego, e multiplica pães. De 5 pães, ele alimenta uma multidão. E mesmo assim, a multidão, tendo visto tudo aquilo, eles não creram. Olha, não credes. A palavra crer aqui é pisteu, ou seja, estar persuadido, acreditar. Olha, mesmo tudo que vocês tenham visto, vocês não acreditam. Vocês não dão crédito. Vocês não têm confiança. E aí Jesus diz o seguinte no 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Interessante. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Parece que Jesus quer dizer: olha, eu tenho um grupo predileto que o meu Pai vai me dar. Mas não é isso. Quando você analisa a palavra aquele que o Pai me dá, o verbo dar aí, que é um termo, é uma palavra grega, melhor dizendo,
o verbo é didome. Didome. O tempo verbal aqui, ele está no presente indicativo ativo. O verbo está no tempo presente indicativo na voz ativa. Está na terceira pessoa do singular, porque é ele, é o Pai. É o Pai que dá a Jesus as pessoas que devem ser salvas. E aquelas pessoas que o Pai dá para Jesus, ele não lança fora. Mas então, será então que Deus tem pessoas prediletas para que ele possa dar para Jesus? Vamos analisar então o termo didome. A palavra, o verbo aí que eu já disse que é didome, é esta palavrinha aqui, didome. E aqui é didocim. Didocim porque ele está conjugado no presente indicativo, voz ativa. E aqui é dar de livre, espontânea vontade. Não é algo forçado, é algo espontâneo. Aquelas pessoas que realmente reconhecem Deus como Pai, por livre, espontânea vontade, essa pessoa Deus dá, entrega ao Filho. Por isso, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então não é algo coagido, não é algo forçado. Não, é algo dado de livre e espontânea vontade. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Ou seja, aquela pessoa que vai até Jesus, olha, eu não lanço fora. Eu até digo uma coisa, que Jesus não lança ninguém fora. São as pessoas que saem da sua presença e viram as costas para o Senhor. Porque a todo momento, o Senhor Jesus, ele está de braços abertos para nos receber, porque ele é amor. Ele é amor. Cheio de graça, bondade e misericórdia. Tem um versículo aí nesse mesmo Evangelho, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, aqueles que são realmente do Senhor, estas pessoas escutam as suas palavras. Aqueles que não querem dar ouvidos à voz do Senhor, eles não são de Deus. E se não são de Deus, é do diabo. Simples assim, não existe meio termo. Não existe meio termo. Não existe ninguém em cima do muro. Ou é de Deus, ou é de Satanás. Ou é do inimigo. Por isso que Jesus disse dessa forma: todo aquele que o Pai me dá, didome, dar de livre e espontânea vontade. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. E a palavra grega aí, esta aqui, ó, ekbalo. Ekbalo é expelir, expulsar, mandar embora. E Jesus não faz isso com ninguém. De modo nenhum eu mando embora. São as pessoas que me abandonam e vão. Eu não. Olha só, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quem é que enviou o Filho? Deus, o Pai. Ele fala assim, eu desci, katabaino é a palavra grega aí, descer, vir para baixo, do céu. Céu aí é Uranus, termo grego, Uranus, céu. Pode ser, essa palavra pode designar tanto o céu físico que nós estamos vendo, como o céu, dimensão espiritual em que Deus se encontra.
E ele diz que não para fazer a minha própria vontade. Vontade aí é telema. Telema fala de escolha, de desejo, de prazer. Ou seja, eu não vim aqui segundo o meu desejo, meu prazer, a minha satisfação. Eu vim aqui para, telema de novo, é a palavra aí, grega, telema, que tem um acento agudo aí, daquele que me enviou. Quem é que enviou? O Pai. Interessante que lá em Mateus 26:39, Jesus, quando estava orando ali no Getsemane, ou no Getsemane, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então vocês podem ver que Jesus, como homem aqui na terra, ele foi obediente ao Pai. Em tudo ele foi obediente. Tem outro lugar também, lá em Marcos 14:36, que também é o mesmo episódio, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas como tu queres. Agora, nós já até falamos no versículo 30 do capítulo 5 desse mesmo evangelho, nós já meditamos, ele fala assim: eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, em 2 lugares, Jesus usa esse termo. No dia da sua morte, ou na semana da sua morte, quando ele estava orando, e aqui, logo no início do capítulo do Evangelho, segundo escreveu João. Vamos mais. E a vontade de quem me enviou é esta. Então agora, ele fala assim: eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quando Deus, o Senhor, o nosso Pai eterno, ele envia Jesus, que é da vontade dele, e qual o propósito, qual a vontade, qual o desejo do Senhor, nosso Criador? E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, aí é uma conjunção, na língua grega é alá. Alá é uma conjunção, não obstante, apesar de tudo, eu ressuscitarei no último dia. Com certeza aqui, ele não está falando da ressurreição espiritual. Ele está falando da ressurreição no final da consumação, por ocasião da volta de Jesus. E o termo grego aí, o verbo é anisteme. Anisteme dá a ideia de levantar, erguer de entre os mortos. Esta palavrinha aqui, esta aqui. E o interessante é que ela está no aoristo subjuntivo no modo ativo. Interessante, que inclusive ele está no passado. A ideia da ressurreição nossa, quando o homem ele vai até o Senhor Jesus, o Senhor já coloca isso como fato consumado. Eu ressuscitarei, eu ressuscitei no último dia. Interessante. Se fôssemos colocar aqui, porque o aoristo é pretérito. E o aoristo aqui, o interessante é que o aoristo aqui está no tempo verbal, é aoristo.
E na voz ativa, o modo é subjuntivo. Subjuntivo da ideia de condicional. Isso vale tanto na língua portuguesa quanto na língua grega. Subjuntivo é um modo condicional. Por quê? Se a pessoa realmente permanecer no Senhor, essa pessoa vai ser ressuscitada no último dia. Então, a vontade do Pai é essa, que nenhum de nós se perca. Nenhum de nós. Que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E a palavra grega aqui, a palavra grega para último dia, são duas palavrinhas gregas, escate e emera. São essas duas palavras aqui, ó. Emera é dia na língua grega e escate. Escate é último. Aí vem a palavra escatologia, ou seja, as últimas coisas. Então, no tempo escatológico aqui está correto. É no último dia. No dia escatológico de Jesus, Deus Pai, através de Jesus, vai ressuscitar as pessoas que permaneceram nele. Eu ressuscitarei no último dia. Tem outro lugar também que diz o seguinte: eu dou-lhes a vida eterna. Nesse mesmo evangelho, João 10, 28. Vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, aqueles que vão a Cristo, Ele não lança fora essas pessoas. Como eu já disse, são as pessoas que saem da presença do Senhor e abandonam o Senhor Jesus. Olha só o que diz ainda João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Aqui no capítulo 17, Jesus está fazendo a oração sacerdotal. É a última oração de Jesus, abençoando os seus apóstolos, seus 11 apóstolos, porque Judas já tinha saído para o entregar. Jesus está fazendo a oração. Logo depois que ele faz a oração, ele canta um hino e eles atravessam o vale do Cedron e vai para o Monte das Oliveiras orar. E estando ele no Monte das Oliveiras ali, ele é preso, depois é julgado, condenado e morto. Então, na oração sacerdotal, ele diz essas palavras: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. O filho da perdição aqui, ele está falando de Judas. Interessante essas palavras. Vamos mais aqui, vamos ver quantos minutos que eu tenho. Eu estou com 18 minutos. Não quero estender muito. De fato, a vontade de meu Pai, de fato, ele volta a frisar de novo. De fato, a vontade de meu Pai é que, o de fato aqui, antes de prosseguir, é uma conjunção adversativa ou aditiva, pode ser essas duas coisas, uma partícula primária, e ela também pode significar além do mais, porque lá no outro, voltemos no outro aqui, olha, e a vontade do Pai, e a vontade do Pai de quem me enviou é esta, ok, é a vontade do Pai, e de fato, e mais ainda, além do mais, ou seja, no 40 aqui, de fato, ou além do mais, a vontade, ele usa novamente a palavra telema, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir aí, é um termo grego, teorel, que é observar, olhar atentamente, ter uma visão de, deixa eu colocar ela do lado direito aí, da tela, essa aí, teorel, é ter uma visão, examinar. Outra coisa que me chama a atenção é ver mentalmente, não só olhar com os olhos, mas é ver com a mente.
Ele não é ser um espectador, mas também é observar, olhar atentamente, ter uma visão de examinar, ver mentalmente, considerar. Todo homem que vir o Filho, quem é Filho? Jesus, é o que está, o Huios, é o próprio que está falando. E nele crer, aí a palavra pisteu, tenha a vida eterna. E novamente ele confirma aquilo que ele falou no verso 39. E eu ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus olha, e tenha a vida eterna. E a palavra grega aqui essa palavra aqui é um adjetivo. E esse adjetivo aqui é aionios. Essa palavrinha que está do lado direito, hein? Aionios, ela está aqui, ó. Aionion, que é um adjetivo acusativo feminino singular na língua grega, e significa sem começo e nem fim. Ou, claro, aionio significa isso, não que o homem não tenha começo e não tenha fim. Nós temos um começo, mas não teremos um fim. Mas também essa mesma palavra que significa sem começo e nem fim, também significa sem começo ou nunca termina. Que nunca termina. Que pode ter um começo, mas que nunca vai terminar. Essa palavra significa. Então, e ele fala assim, além do mais, porque lá em cima, ele disse, olha, a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu, o Senhor Jesus, dizendo, o ressuscitarei no último dia. E ele diz assim, no 40, além do mais, além disso, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele acreditar, dar crédito, tenha a vida eterna. Vida eterna aqui, vida zoe, vida. E eu, novamente, ele confirmando aquilo que ele disse, e eu ressuscitarei no último dia. Tem vários versículos aí, falando a respeito desta mesma linha de raciocínio. Tem outros textos que não estão aqui, mas em outras partes da Bíblia, principalmente os evangelhos, dando essa mesma ideia de vida eterna. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Interessante. E nesse mesmo capítulo que nós estamos expondo, meditando, lá no versículo 54, que nós vamos meditar no próximo vídeo, provavelmente, olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Novamente aí, o Senhor confirmando aquilo que é o seu desejo, daqueles que realmente acreditarem em suas palavras, darem crédito ao seu evangelho, o Senhor o ressuscitará no grande último dia. Pois bem, eu vou ficando por aqui, já está com quase 25 minutos. No próximo vídeo, deixa eu olhar aqui, no próximo vídeo, Jesus vai continuar falando com os judeus, e neste momento os judeus eles começam a murmurar a respeito do Senhor.
Eles murmuraram. O versículo 41 vai começar dessa forma: murmuravam, pois, dele os judeus. Mas por que os judeus estavam murmurando a respeito de Jesus? Murmurar aqui é queixar, é resmungar. Mas por que eles estavam murmurando? É assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Ele possa te abençoar rica e poderosamente.